Este podcast é dedicado e voltado especificamente a mulheres que estão enfrentando um momento difícil em seus casamentos e têm buscado direção bíblica, que tem tentado fazer sentido de tudo o que é dito a respeito desse tema. Há muita informação disponível sobre esse assunto, muito se fala de casamento, divórcio e novo casamento. E às vezes as opiniões são conflitantes, causando confusão e dúvida. Homens também podem colher benefícios ouvindo a esta mensagem, mas eu vou estar constantemente me dirigindo ao público feminino, já que, segundo algumas estatísticas, por volta de 70% de todos os divórcios são iniciados por mulheres. Triste número, triste realidade. Bem, não é a minha intenção exaurir o que há para se abordar sobre esse tema. Meu intuito é lançar uma base bíblica sólida para que você possa conduzir suas decisões de forma informada e de acordo com a vontade de Deus para você e sua família. Tendo dito isto, preciso dizer duas coisas importantes já no início da nossa conversa. Enquanto todos podem se beneficiar do que vai ser dito aqui, o teor do aconselhamento é cristão e é totalmente baseado nas Escrituras Sagradas. O aconselhamento aqui serve melhor a todos aqueles que querem respostas para seu dilema familiar enquanto desejam estar debaixo da vontade do Senhor. Se é seu desejo obedecer à direção de Deus para seu casamento, então você já está a meio caminho de resgatar sua relação com seu esposo e com Deus. O segundo detalhe que quero esclarecer já de antemão é que o divórcio simplesmente não é uma opção. Se você esperava encontrar validação para sua intenção de destruir seu casamento, lamento informar que esta conversa não é para você. Eu poderia adicionar ainda um terceiro ponto, que é o seguinte: se você tem experimentado violência doméstica ou qualquer outro tipo de abuso físico ou moral, você precisa buscar as autoridades competentes para lidar com seu cônjuge imediatamente. Nossa conversa é direcionada àqueles que estão considerando o divórcio por razões de convivência, de diferenças cotidianas, de problemas de percepção mútua, de problemas financeiros e não de violência física. Também aqueles que já se divorciaram e que sabem ter pecado contra Deus e gostariam de saber o que fazer de agora em diante, esta conversa pode ser beneficial. Tanto os que consideram o divórcio como os que já se separaram podem ter seus casamentos restaurados. Aliás, se prepare para ouvir o termo restauração, repetido inúmeras vezes, porque este é o único caminho a seguir, especialmente para quem quer realmente ser feliz em sua vida amorosa e conjugal e ter uma relação com Deus livre de culpa. Esta é, de fato, a vontade daquele que uniu vocês. O que vai ser dito aqui pode te contrariar e por isso te incomodar, mas eu quero te desafiar a ter a coragem de olhar para dentro de si mesma e de confrontar suas motivações, suas razões, suas feridas, suas mágoas e seus ressentimentos. É verdade que ninguém contempla terminar um casamento que julga ser bom. Mas aqui eu quero te dizer que somos nós que fazemos com que o nosso casamento seja ou uma bênção que glorifique o nome de Deus, ou que traga vergonha não apenas sobre nós mesmas e a nossa família, mas também ao Senhor. Tenha em mente que o casamento é uma aliança feita diante de Deus. De fato, esta aliança é feita não apenas entre você e seu esposo, mas entre vocês dois e o Senhor. Durante nossa conversa, vou estar expondo a palavra de Deus e, se você puder, me acompanhe com a sua Bíblia, leia comigo o texto. Se você não puder, apenas mantenha seus ouvidos bem atentos. Então vamos mergulhar neste tema e vamos aprender sobre a vontade do Senhor para você, seu esposo e toda a sua
família. Um casamento abrange muito mais do que apenas a vida do casal entre as quatro paredes de sua casa. O alcance em todos os aspectos de nossas vidas da decisão de se casar vai influenciar, de modo positivo ou não, as vidas de todos os que testemunham e acompanham a sua história. A forma como os que estão ao redor do casal percebem o seu relacionamento como marido e mulher pode ter uma influência espiritual sobre as vidas destes que te observam. Lembre-se de que nossa conversa é direcionada a mulheres crentes no Senhor Jesus Cristo, a mulheres que assumiram um compromisso de submissão a Ele através da autoridade dada aos seus maridos. Estes, por sua vez, devem amar as suas esposas como Jesus ama a sua noiva, a igreja. Nós somos a noiva e Ele deu sua vida por nós. Não há salvação para a nossa alma sem que haja submissão a Cristo. Da mesma forma, não há salvação para o seu casamento se você não submeter seu casamento à autoridade de Jesus. E como submetemos nosso casamento ao Senhor? Submetendo nossa vontade a Ele, entregando em suas mãos todos os aspectos da nossa vida, entregando nosso lar, dedicando a Ele, nosso esposo, orando por nosso companheiro. Também devemos entregar a Cristo nossos medos, nossas dúvidas, nossos rancores, nossos fardos. Em Mateus 11, do verso 28 ao 30, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Na cruz do Calvário, o Senhor levou sobre si os nossos pecados, e ainda hoje Ele tem oferecido seus braços para carregar nossas ansiedades, nossas tristezas, nossas limitações. Você precisa aprender a entregar a Ele teu fardo, e Ele vai te ajudar a carregá-lo. E veja bem, todo casamento, mais cedo ou mais tarde, vai experimentar fases críticas, vai se apresentar como um peso, um fardo. Isso pode acontecer por diversas razões, mas é preciso que ambos tenham em mente que estes momentos críticos são oportunidades de crescimento e de amadurecimento. E eu não falo aqui da eventual discussão por um desacordo qualquer, porque isto não é exclusividade do casamento. Desavenças acontecem em todas as esferas de relacionamento humano. Pais e filhos, parentes, amigos, companheiros de trabalho. Convívio pode gerar atritos, isso é previsível. Aqui eu me refiro a problemas que têm o potencial de gerar cansaço e que podem se arrastar por anos, minando o amor e o respeito entre o casal. É durante estas crises que o amor pelo seu esposo é testado. E se estas crises são superadas, se você tiver a fibra necessária para vencer estes momentos, você vai crescer como mulher e como esposa. E mais importante, você vai crescer espiritualmente e vai promover uma aproximação entre vocês e Deus. O Senhor abençoa a resiliência. Ele premia a perseverança. Provérbios nos diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói com as suas próprias mãos. Acredite quando te digo que estas longas crises não duram para sempre. Não mesmo. O Senhor não envia aos seus filhos uma provação sem lhes capacitar a vencê-la. Ele não nos dá um peso maior do que nós possamos suportar. Enquanto que lutar e vencer recebe o beneplácito divino, a covardia em forma de divórcio garante a sua ira. Se você se sente desapontada com os erros do seu esposo, imagine como o Senhor se sente com a sua rebeldia. O divórcio representa a opção do egoísmo, do sentido exacerbado de valor pessoal, da perspectiva equivocada. O divórcio traz consigo a mentira da busca pela felicidade individual a qualquer custo, mesmo que o preço seja a destruição do projeto de Deus para o casal. E acredite quando te digo que essa felicidade é ilusória. Ela nunca se concretiza, uma vez que você tenha dado as costas ao seu casamento. Se você
pensa que, se casando novamente, vai encontrar em outra relação a tal felicidade, eu tenho más notícias para te entregar. Você vai estar se casando com outro ser humano, também cheio de problemas, de manias, de traumas e defeitos. Não se iluda com o que você acha que sabe sobre este homem. Sua felicidade não se origina e não reside nele. Sua felicidade reside em sua relação com o Senhor e, ao divorciar-se, esta relação não estará abalada, mas você estará se colocando em uma posição que exige de Deus um posicionamento. Você estará quebrando a aliança feita com o seu esposo e com o Senhor em pessoa, o mesmo que fez de vocês uma só carne e que manda não separar o que ele uniu. Preste atenção ao que o Senhor diz em Gênesis 2, versículo 24. Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Espiritualmente e emocionalmente, vocês não são mais dois indivíduos independentes, mas uma só entidade, unidos em matrimônio sagrado. Continuam identidades individuais, com todas as suas características pessoais, com todas as qualidades e defeitos, possuindo sonhos, planos e vontades. Assim como acontece na Divina Trindade, vocês agora, sendo duas pessoas, formam uma unidade inseparável e que trabalha em favor de interesses mútuos. O casamento testa a sua capacidade de praticar dedicação e companheirismo. A sua, da mulher, te dá a oportunidade perfeita para crescer espiritualmente ao lado do seu parceiro. Casar de novo te faz voltar ao início de todo o trabalho de passar pelas fases da paixão inicial, depois da descoberta dos defeitos e, por fim, a terceira fase, a das dificuldades. E muito provavelmente, se está contemplando o divórcio, vocês estão passando por esta fase e é neste momento que os mais fracos desistem. Quero alertar você que está me ouvindo neste instante que a taxa de fracassos dos casamentos pós-divórcio ultrapassa os 70% dentro de apenas 8 anos. E não, os 30% restantes não estão vivendo num mar de rosas. Enquanto isso, a taxa de sucesso entre casais que optaram por buscar o Senhor e restaurar seus matrimônios está na casa dos 80%. Casais que se entregam a Deus e confiam seus relacionamentos aos seus cuidados relatam uma melhora considerável em todas as áreas da vida a dois. Desde o prazer experimentado na cama, que é muito importante, não é mesmo? Até a maneira como se falam, como se comunicam. O saber onde erraram, a correção destes erros e o foco em manter um novo curso, livre das amarras que os limitavam antes, permite ao casal desfrutar de uma vida mais fluida, mais cheia de cumplicidade e com mais realizações. Em vários aspectos, um matrimônio restaurado é muito superior ao matrimônio em que o casal, às vezes, sofre com anos de silêncio e indiferença. Em todos os meus anos de experiência, lidei com casais que enfrentaram crises de todos os tipos e severidade, desde problemas bobos como um cônjuge que ronca, até casos de violência sexual. Alguns destes tiveram que sofrer intervenção de autoridades civis e, por isso, nunca conseguiram realizar o renovo, e outros lograram sucesso em poucos dias de conversa. E, de verdade, às vezes, tudo o que é preciso para salvar um casamento é uma boa conversa, uma conversa franca, civilizada, com a ajuda de um mediador. Você conversa com o seu esposo, você ouve o que ele tem para dizer, você pode achar que não há mais nada para conversar, você pode fugir e evitar o diálogo, mas isso, infelizmente, só vai acumular ressentimentos em seu coração. Ainda que você não acredite mais no seu esposo, porque quem sabe ele mentiu, ou você não tenha mais confiança nele por todas as promessas quebradas e por esforços que não renderam frutos,
é necessário sentar e usar de empatia. Muitas vezes nós nos enganamos ao pensar que ele não está sofrendo calado enquanto finge estar bem. É natural nos homens adotar uma postura calada ou que pareça indiferente. Isso tem origem no receio que os homens têm de parecerem fracos ou de parecerem sem rumo, sem saber o que fazer. Frequentemente se trata de um misto disso e de não querer preocupar sua esposa, de não querer ser mais um problema na vida da mulher, a quem ama. Homens temem se sentir inadequados, de se sentir vulneráveis. O homem que, por uma razão ou outra, não consegue prover para sua família, se sente sem valor, tem sua autoestima destruída e se torna inseguro. Isso o arrasta a uma situação dolorosa de um perverso ciclo vicioso de tentativas e fracassos. Estes, quando logram êxito, já foram abandonados por suas mulheres. Uso este exemplo para ilustrar meu raciocínio. Mas há muitas outras instâncias em que o homem que está ao seu lado pode sentir sua identidade ameaçada. Conversar é condição indispensável para a resolução de problemas, mas ainda mais importante é a oração. Não apenas a sua oração solitária, mas a oração com ele e por ele. Descobri ainda, muito jovem, vendo meus pais orando um pelo outro, abençoando um ao outro, que não há ferramenta de bênçãos mais poderosa para casais do que a oração feita de mãos dadas. Várias vezes vi meus pais orando de pé, de mãos dadas, dedos entrelaçados, um de frente para o outro, encostadinhos testa com testa, chorando enquanto adoravam a Deus em oração. Às vezes os via de joelhos, lado a lado, orando por seus queridos, por seus amigos e pela salvação de conhecidos que ainda não estavam em Cristo. Você pode estar dizendo agora, neste exato momento, mas meu marido nunca orou comigo ou por mim. Então eu te pergunto, você alguma vez orou por ele e com ele? Você alguma vez o convidou a orar contigo? Um casamento pede que você sacrifique seu ego, sua timidez e seu orgulho. Você não faz ideia do poder que tem o simples gesto de sugerir ao seu esposo que você gostaria de orar com ele. Não acredita em mim? Faça uma experiência. Sério, tente. A oração sincera, a oração que busca e se concentra no Senhor é um bálsamo que é derramado sobre o casal e funciona como uma força que solidifica a união. Casal que ora junto, permanece junto. Oração conjunta significa que vocês podem atingir níveis profundos de cumplicidade. O Senhor odeia o divórcio, como está escrito em Malaquias, capítulo 2, verso 16, mas ele se compadece e se alegra com o casal que caminha no sentido contrário ao da quebra da aliança. O casal que o busca com o desejo de servi-lo juntos. Quanto mais próximos do Senhor, mais próximos um do outro. Quer seu casamento restaurado? Busque ao Senhor. Deus honra aqueles que o honram. Como você o honra? No caso do casamento, mantendo-se fiel ao compromisso assumido diante da cruz. Honre o seu pacto e ele vai te exaltar e vai transformar a vida no seu lar. Você só tem duas opções aqui. Não se iluda com as promessas vazias de Satanás. Ou você demonstra dignidade e integridade diante de Deus, ou você estará se colocando numa posição de pecado aberto, de afronta a ele e, certo, como você me ouve neste momento, vai ter que lidar com as amargas consequências de suas más escolhas. Isto é fato e vai te causar muitas dores. Quero te lembrar que de Deus não se zomba, e o divórcio é uma forma grosseira de desrespeito por ele. É você se desfazendo do que ele tão amavelmente preparou para o seu futuro. Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8, dizem o seguinte:
Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Escarnecer significa tratar alguém com desprezo, de ridicularizar, com o intuito de humilhar e ofender. Te pergunto, como se sentiria caso alguém a quem você preza e a quem você presenteou com algo belo e valioso, desprezasse este presente bem na sua frente? E se esta pessoa fizesse isto com uma atitude que busca te ridicularizar e te humilhar na frente de todos os teus amigos? No mínimo você se sentiria triste, não é mesmo? Agora imagine que esta pessoa tivesse feito um pacto contigo, uma aliança em que prometeu cuidar deste presente até que a morte o separe. Você acha que tem razão para punir seu esposo com um divórcio porque ele tem falhado contigo em seus votos e você não quer mais viver com ele porque aos teus olhos ele quebrou a aliança feita contigo? O que te faz pensar que o Senhor te deve compaixão e graça quando você faz exatamente o mesmo com ele? Assim como você acredita que seu esposo não merece mais a sua presença, o Senhor vai agir com justiça contigo e te dar aquilo que você faz por merecer. Lembre-se, você quer receber graça da parte de Deus e nunca justiça. Graça é o favor não merecido. Graça com seu esposo é perdoá-lo, mesmo quando você gostaria de jogar tudo pro alto e pedir as contas. Graça é perdoar de verdade e dar outras chances. É ter esperança. É acreditar sem cobrar. É assim que Deus faz conosco. Em Mateus 6:12, lemos: perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Mais adiante, em Mateus 18, 21 e 22, o Senhor nos ensina: então Pedro se aproximou dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes, respondeu Jesus. Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O padrão divino de graça e generosidade é este. Aquele que deseja ser cristão, a mulher que tem em seu coração o anseio sincero de estar sob a bênção de Deus, não deve jamais se desviar destes ensinamentos. Como disse anteriormente, não há salvação sem obediência, sem submissão à vontade do Senhor. A alternativa não deveria nem mesmo passar pela mente de uma serva do Deus Altíssimo. Você não pode estar em um estado de aberta rebelião contra Deus e querer, ao mesmo tempo, tomar a Santa Ceia. Se divorciar e querer participar da comunhão, de querer comer do pão e tomar do vinho, é, no mínimo, insano. Na carta aos Coríntios, capítulo 11, versos 27 a 29, o Senhor nos alerta. Preste atenção à gravidade do que este texto quer comunicar. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Você que tem a mente impregnada com este pensamento de divórcio, que tem buscado todas as desculpas e justificativas para quebrar a aliança, que muito provavelmente já decidiu desprezar seu marido, acha mesmo que está em condições de participar da mesa do Senhor, aquele ato, aquela liturgia, não é algo sem importância e sem consequências. Me diga sinceramente, se você se examinar agora, seria mesmo capaz de se olhar no espelho e dizer que está em condições morais ou espirituais de comer do pão e beber do vinho, sem correr o risco de se ver culpada pelo sangue derramado por Cristo Jesus naquela cruz? Você poderia dizer que pode participar sem receio de condenação? E isso, eu pergunto, a quem ainda nem mesmo levou o divórcio à frente. Se você que me ouve agora já tomou este passo, eu te recomendaria de todo o coração, a buscar se acertar com seu esposo. Você pode estar protestando, dizendo que está tudo bem, afinal, o Senhor perdoa nossos pecados. Sim, é verdade que Ele nos perdoa, mas eu vou abordar este assunto em detalhes mais tarde. Mas, por agora,
É suficiente que você entenda que perdão não significa ausência de consequências. Não esqueça de que de Deus não se zomba. Eu vejo que muitos problemas enfrentados por casais que acreditam que o divórcio é a solução para seus conflitos teriam evitado o sofrimento se tivessem recebido aconselhamento antes de dizerem o sim. A falta de entendimento e de sobriedade é responsável pela visão romântica que o casal apaixonado tem sobre o casamento. Esta visão equivocada revela mais tarde ser uma armadilha quando a paixão dá lugar à realidade do dia a dia a que todos nós estamos sujeitos. Embora seja fonte de problemas, o fato de que você agora se vê mergulhada na realidade da vida não te garante o direito de se divorciar. Como nos diz a Bíblia em Mateus 19, 8 e 9. Disse-lhes ele, Jesus, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de imoralidade sexual e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. A linguagem bíblica usa o gênero masculino, mas a mensagem se aplica a ambos os sexos. Se você for vítima de traição conjugal, você tem autorização para se divorciar de seu marido infiel. Como o Senhor explica, esta cláusula de exceção só existe por causa da dureza de coração, ou seja, pela nossa incapacidade de realmente perdoar. Até em casos de infidelidade nós somos chamados a perdoar. Mas a cláusula existe. Porém, se você prestar bem atenção ao texto, o Senhor Jesus ressalta que, mesmo sendo possível se divorciar de um homem infiel, tendo feito isto, nem você e nem ele poderão voltar a se casar porque estarão em adultério, mas não se divorciaram. Sim e não. Veja bem, para nós hoje existe algo chamado casamento civil. Este é um conceito estranho à Bíblia, já que nos tempos de Jesus não havia tal coisa. Mas mesmo hoje, quando os juízes decretam um casamento desfeito, terminado, anulado, o mesmo não acontece diante de Deus. O homem criou um casamento baseado em um contrato. E contratos prevêem cláusulas que permitem às partes envolvidas a quebra ou a anulação de tal contrato. Mas o casamento, talvez para o desespero daquelas que resolvem destruir seus lares, não é um contrato, mas uma aliança. O que é uma aliança, afinal? Uma breve busca pela internet sobre a aliança bíblica me trouxe esta definição. Aliança é um pacto solene e um compromisso mútuo entre Deus e seu povo, que envolve promessas divinas, como bênçãos e salvação, e responsabilidades humanas, como fidelidade e obediência, selado com juramento e muitas vezes com rituais simbólicos. O pequeno artigo também menciona a nova aliança que foi trazida por Jesus quando este verteu seu sangue na cruz. O pacto dele conosco foi selado com sangue. O casamento é uma aliança, um compromisso mútuo entre Deus e o casal, que se une muitas vezes em um ritual simbólico, como a cerimônia de casamento. Preste bastante atenção. O casamento é uma aliança entre você, seu esposo e Deus. Se Deus não estivesse envolvido nessa transação, talvez o divórcio não fosse um pecado tão vil. Mas Ele está aí no seu casamento, queira você ou não, goste você ou não, concorde você ou não, acredite você ou não. Diferente de um contrato, em uma aliança, você não tem a opção de quebrá-la. Você pode ter um documento emitido por um órgão do governo que diga que você não é mais casada. Mas diante de Deus, você segue ligada ao seu marido até que um de vocês faleça. Até que a morte os separe, lembra? Se você sente que está casada com alguém que te iludiu, você não está sozinha nesta situação. Seu marido também se casou iludido contigo. Ambos se casaram com a melhor versão um do outro. Ambos se casaram com a versão
idealizada um do outro. Ambos viam apenas as qualidades um do outro. A fase romântica, a fase da novidade e da euforia otimista logo passa, como você já sabe. Mas é lidando com os defeitos que ambos têm, é o que dá ao casamento seu autêntico sabor. É aprendendo a tolerar e a relevar que vocês vão desenvolvendo uma relação cada dia mais madura. Seu marido precisa mudar? Tenho certeza de que sim. Você também tem seus defeitos. E, ainda assim, não é ele que pretende se divorciar ou que já se divorciou. Homens, de um modo geral, perdoam e até mesmo esquecem com mais facilidade do que nós, mulheres. Eu disse em geral. E também, quando o divórcio iniciado pela mulher acontece, os homens sofrem de maneira mais profunda e por períodos mais longos. É comum ficarem desnorteados, agirem de maneira irracional e parecerem loucos. Há estudos feitos sobre este assunto e este fenômeno acontece em quase todas as culturas ao redor do mundo. A falta da sua companhia, a falta do seio sobre o qual se deitavam para receber um afago e um cafuné, literalmente os faz sentir órfãos, sem um porto seguro. A palavra de Deus nos diz claramente que os dois se tornam uma só carne, e é comum homens ilustrarem o trauma da perda da mulher amada como se tivessem sofrido uma amputação. Pode soar tolo, mas é algo real. Muito bem, vou aproveitar e me apresentar brevemente, já que não o fiz no início da nossa conversa. Meu nome é Ana Maria Abreu Conde, sou natural de São Paulo, mas passei a maior parte da minha vida vivendo em Portugal com meu esposo. Fomos casados por 28 anos e hoje sei que aquele que foi meu primeiro amor foi o homem da minha vida. Me casei muito jovem, aos 18 anos, e logo nos mudamos para a Europa por conta do trabalho dele. Ele era 11 anos mais velho do que eu e confesso que a diferença de idade, no início, me incomodava um pouco. Mas com o tempo, isto perdeu a relevância para mim. Como muitos casais, passamos por um momento muito difícil quando ainda não tínhamos nem 7 anos de casados. E naquele tempo, eu já havia iniciado minha carreira em aconselhamento. Não éramos cristãos nessa época, mas sempre tivemos um temor natural pelas coisas de Deus, mesmo sem termos nenhuma noção do que a Bíblia ensinava sobre a natureza e o caráter deste Deus. Aos 29 anos, eu conheci Jesus e me encantei por ele. Pouco tempo depois, foi a vez do Álvaro se converter e nossas vidas jamais foram as mesmas. Depois de superarmos a terrível crise que vivemos em nosso casamento, que foi restaurado pelo Senhor, ainda tivemos muitos anos de união feliz, até que um dia recebi uma ligação dizendo que meu Álvaro havia morrido em um acidente de trânsito. A perda do meu companheiro, do meu amor, me devastou e eu entrei em depressão e assim fiquei por 3 anos. Mais uma vez, o Senhor me resgatou e me deu nova vida. 3 vezes ele me restaurou. Uma quando me salvou, outra quando restaurou meu casamento e a terceira quando me tirou daquele estado de depressão. Hoje, aposentada, decidi que seria uma boa ideia usar meu tempo livre escrevendo memórias e aconselhando de forma informal aqueles que queiram buscar orientação sobre casamento e divórcio. Gravar este script que leio para você agora acontece por recomendação da minha filha, Heloísa. Ela é a mente por trás deste trabalho. Não sei se vou voltar a gravar outros vídeos, mas espero que este ajude de alguma maneira as mulheres que estejam pensando em se divorciar. Meu jeito de expressar meus pensamentos pode ser um pouco direto demais para algumas de vocês que me ouvem, mas um assunto sério como este precisa ser tratado com sabedoria e com contundência. Bom, já basta de mim. Voltemos ao nosso tema, pois é um tema urgentíssimo. Antes de prosseguir, eu quero responder a uma pergunta que pode estar passando pela sua mente neste momento. Você quer saber se eu contemplei o divórcio durante nossa crise? Sim, eu considerei muito seriamente esta possibilidade. Mas graças ao nosso Senhor, eu fui persuadida pelo Espírito Santo a não cometer este erro. O Senhor usou sua palavra e irmãs em Cristo para me dissuadir desta loucura. Estivemos por um fio, mas glorificado seja o nome do Senhor que nos poupou desta transgressão. Agora sim, seguimos adiante. Vamos abordar rapidamente a questão do perdão de Deus após o divórcio.
O divórcio não é um pecado sem perdão. Só o pecado cometido contra o Espírito Santo é imperdoável. Divórcio é um pecado contra seu esposo e contra Deus. Mas, apesar das duras consequências que nascem dessa desastrosa decisão, você pode ser perdoada por isto. Acontece que o divórcio te coloca numa sinuca de bico, como diria meu pai. A condição mais básica para receber o perdão por um pecado é o arrependimento. Isso é o evangelho em sua forma mais simples e clara. Em 1 João, capítulo 1, verso 9, o Senhor diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É preciso confessar, admitir o seu pecado. Arrependimento é a chave que abre e libera perdão para curar nossas almas. Mas como pode você estar arrependida pelo pecado do divórcio e seguir divorciada? Se você realmente tivesse arrependido por este pecado, você estaria voltando para o seu marido, acabando com esta separação. Não faz sentido dizer que está arrependida e seguir firme na sua decisão de manter o divórcio. Você quer o perdão, mas não quer mostrar arrependimento verdadeiro pelo pecado. E arrependimento não é o suficiente porque ele exige, então, um abandono do pecado cometido e mudança de atitude. Quando se arrepende, se compromete a não repetir o mesmo erro. E, novamente, o arrependimento sincero só acontece se você volta para o seu esposo. Arrependimento de boca apenas não é aceito. Lembre-se mais uma vez, não se brinca com Deus. Quer o perdão de Deus? Perdoe o seu esposo. Como se dá este perdão na prática, reatando seu casamento? Sei que quando se fala em restauração de casamento, a imagem que vem à mente é a de voltar a uma relação com os mesmos problemas, com a mesma pessoa e sendo também a mesma mulher. Restauração não é um simples retorno. Em ordem para que o Senhor restaure seu casamento, é preciso que antes Ele restaure as mentes e os corações de vocês. Você está disposta a mudar para ver o mover de Deus? Veja comigo o que as Escrituras Sagradas ordenam à mulher que se divorciou. O texto está em 1 Coríntios, capítulo 7, versos 10 e 11. O texto é tão claro que dispensa explicações. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. O apóstolo Paulo, entregando a mensagem do Espírito Santo para a igreja, corrobora as palavras ditas desde Gênesis até Apocalipse sobre casamento e divórcio. Paulo deixa claro que é o Senhor ordenando que a mulher não se aparte do marido, no versículo 10. No versículo 11, ele fala diretamente às divorciadas, dando 2 mandamentos. Primeiro, que se ela cometer o erro do divórcio, que permaneça sem casar, haja vista que se o fizer, estará cometendo a iniquidade do adultério. E o segundo mandamento diz que se reconcilie com seu marido. Reconciliação, minha amada ouvinte. Reconciliação é não apenas a vontade de Deus para sua vida, mas é uma ordem. Novamente eu te pergunto, você está disposta a mudar? Não só por si mesma, para a sua felicidade, mas também pelo seu esposo e, mais importante, para o Senhor. O que é reconciliação? Reconciliação é restaurar o que foi rompido, é o ato de restabelecer a harmonia e a paz entre 2 pessoas que estavam em conflito. Reconciliação traz cura, traz paz ao coração de todos os envolvidos. O Senhor está presente no ato de reconciliação. Ele promove a renovação do seu coração e da sua mente, quando você se rende a Ele e entrega tuas ansiedades e medos nas suas mãos. Talvez você hoje até queira a restauração do seu relacionamento, mas desde o divórcio, muitas palavras duras foram ditas por vocês. Talvez você tenha medo ou receio de voltar para o homem que você rejeitou porque ele se comportou de forma ilógica após o divórcio.
Talvez você esteja segura de que ele não vai mudar e, obviamente, voltar para o mesmo homem e, sendo a mesma mulher, os leve a viver as mesmas circunstâncias. Eu entendo seus medos, eu já os experimentei. E te digo que fazem sentido. Você não está errada. Mas quero que considere a sua atual situação cuidadosamente. E novamente quero lembrar às ouvintes que nada do que estamos tratando aqui tem a ver com aquelas mulheres que estão sofrendo violência doméstica. Vocês precisam de polícia primeiro e aconselhamento por último. A todas as outras eu peço que considerem suas relações desde o início. O que foi que lhe atraiu em seu esposo para que você decidisse se entregar a ele em matrimônio? Como e por que estas razões se enfraqueceram? Onde ele falhou contigo e onde você falhou com ele? Agora, olhando para o hoje, em que condição emocional e espiritual estão ambos? Você já superou a culpa pelo divórcio? Você pode entrar na presença do Senhor sem esta culpa? Está disposta a seguir adiante em sua caminhada sem obedecer a Deus e não se reconciliar com seu esposo? Seu marido tem sido agressivo. Ele tem demonstrado rancor ou mágoas com relação à sua decisão de se divorciar. Ou quem sabe, ele se sente deprimido, recolhido a seus pensamentos e isolado. Uma terceira possibilidade ainda é que ele esteja contrito na presença do Senhor, buscando a Deus e orando pelo restabelecimento do seu lar. Se vocês são ambos cristãos e se ao menos um de vocês deseja restauração, o Senhor pode agir em favor do seu casamento. O divórcio nunca é fácil. Não é uma decisão que deve ser tomada sozinha, sem antes oferecer ao Senhor o seu lar nas mãos dele. Não é um passo a ser dado sem antes se buscar ajuda de conselheiros cristãos e sem dialogar com seu esposo. E vale lembrar que só é possível em casos de infidelidade. Se o seu marido não teve relações sexuais com outra mulher, o divórcio simplesmente não é permitido e não é solução. O que fazer então? Para que você e seu esposo possam fazer parte daqueles 80% de casais cristãos que restauraram seus casamentos e hoje testemunham do amor de Deus, ambos têm que sofrer uma restauração pessoal, já que um casamento é essa dinâmica entre duas pessoas. Os dois devem buscar ao Senhor juntos e deixar que o Senhor intervenha em seus corações e mentes. Se hoje você ignora seu esposo, você ignora a única possibilidade de encontrar paz plena com Deus. Só através desta reconciliação é que o Senhor vai poder transformar suas vidas e abençoá-los. O perdão legítimo passa pela reconciliação ou de outra forma é um perdão raso, não sincero. E o Senhor vai te perdoar apenas se você se arrepender pelo divórcio. Você consegue ver a circunstância em que o divórcio te coloca? Meu palpite é que o orgulho está impedindo todo o processo de bênçãos e está funcionando como uma tampinha fechando o ralo de uma banheira. Um único empecilho impossibilitando, paralisando o progresso na sua vida e na vida do seu esposo. Por favor, em nome do Senhor Jesus, entregue este orgulho nas mãos do Senhor e permita que Ele trabalhe na sua vida. O orgulho e o ressentimento são, frequentemente, os dois maiores impedimentos no caminho à restauração. E a restauração é a ponte que te leva do lado do divórcio, do distanciamento de Deus e do seu esposo, da felicidade sem culpa, da desobediência e da covardia perversa para o outro lado, onde se encontra uma vida com a tranquilidade espiritual e emocional de quem fez a vontade do Senhor, que é perfeita. Do outro lado, se encontra um lar renovado, próspero, legitimamente feliz na presença do Senhor. Foi você quem decidiu cruzar esta ponte para o lado onde está esta falsa sensação de liberdade. O Senhor manda que você caminhe pela restauração e, ao fazê-lo, deixe o orgulho e se livre do ressentimento. Não é uma caminhada fácil, há
a necessidade de se sacrificar, de ser humilde e de perdoar, de se arrepender pelo divórcio e de acreditar no Senhor e no seu poder para restaurar tanto a você quanto ao seu esposo. Eu bato nesta tecla mais uma vez, porque é aí que se encontra a chave para a vida plena que o Senhor quer tanto te dar. Perdão, arrependimento e a não insistência em permanecer no pecado do divórcio é o que vai curar e restabelecer a sua reputação e relacionamento com Deus. Antes, você deve estar debaixo da sua vontade. Como já disse, a alternativa é a desobediência e a rebelião. O caminho de volta pode parecer difícil, mas se torna mais fácil quando você começa a caminhada, porque vai se livrando do peso do ressentimento, do medo, da incerteza e do pecado, enquanto anda na direção do Senhor. E Ele vai te ajudando a tirar estes fardos das tuas costas. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Disse Ele que te ama e quer teu bem. Você é apresentada com duas opções nesta trilha que escolheu explorar. De um lado, o caminho largo, a avenida que te conduz ao pecado e à rebelião. Do outro, um caminho estreito, irregular, com pedras e buracos, mas onde Jesus está e que conduz a paz com Ele e a um lar feliz. Pode parecer uma escolha lógica, mas muitas mulheres crentes preferem caminhar pela avenida de mãos dadas com o diabo do que pela trilha acidentada com Cristo. A avenida parece ser muito mais agradável, com suas luzes de Natal, suas vitrines cheias de ofertas irresistíveis, com tanto encanto e possibilidades. A avenida é tentadora, a avenida termina em desgraça, acredite. A Bíblia nos fala muito sobre a desobediência, sobre a rebelião. Então vejamos. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Este texto de 1 Samuel 15, versos 22 e 23, narra o encontro entre o profeta Samuel e o rei Saul por ocasião da desobediência de Saul à palavra de Deus. Saul achava que sua desobediência seria perdoada se ele oferecesse sacrifícios a Deus. Minha querida ouvinte, ir à igreja oferecer sacrifício de louvor não agrada ao Senhor. Se você estiver em desobediência, lembre-se que não estamos falando aqui do que o mundo chama de uma mentirinha branca, mas de uma transgressão que é o divórcio. Por favor, minha amada irmã, ouça a voz do Espírito Santo, que quer te livrar das garras do diabo. O Senhor quer que tanto você como seu esposo obedeçam à palavra de Deus. Só assim, sob a vontade perfeita dele, é que o teu louvor é aceito. O Senhor nos fala, por este texto, que a desobediência, que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. A obstinação, também conhecida como teimosia, é uma iniquidade. Preciso chamar a sua atenção novamente ao fato de que o divórcio te coloca em circunstâncias incrivelmente difíceis. E imagine que nem estamos falando ainda de novo casamento, também conhecido como adultério. Você pode achar que restaurar é difícil, mas seguir adiante em obstinação e rebeldia é muito mais custoso. E pensar que você tem em suas mãos a chave para a redenção da sua vida. Você retém o poder de sanar seu casamento. Filhinha, você precisa se render ao Senhor e parar de brincar de ir à igreja. Este divórcio vai permanecer contigo
como um cadáver que você carrega nas costas, que foi costurado à sua pele e que fede ao mesmo tempo em que te adoece. Você já se perguntou se o seu marido te ama? Você sabe se ele deseja a restauração do seu lar? Ou ele é indiferente a tudo isto? E quanto a você? Você o ama? Eu sei que, se você se divorciou, é porque não quer mais viver com a versão de pessoa que você acredita que ele seja. Muito provavelmente perdeu a admiração, o respeito por este homem. É provável que acredite que outro homem possa substituir seu marido legítimo e que este futuro relacionamento não traga os mesmos problemas encontrados no primeiro casamento. Sim, é bem possível que outra pessoa não tenha os mesmos defeitos e limitações, mas tão certo como a luz do dia é o pecado que nos aflige a todos. Você se casaria novamente com uma pessoa desconhecida, alguém que vai esconder de você seu lado escuro, enquanto que hoje você tem alguém a quem você já conhece intimamente e que pode estar disposto a corrigir seus erros. Não é raro, entre casais cristãos, que o homem ou a mulher, quando diante da realidade do divórcio, entrem em um estado de profunda introspecção, de autoanálise e de arrependimento. Os que sofrem o divórcio se voltam a Deus em oração constante, buscando ou a cura da ferida causada pelo golpe do divórcio, ou buscam ardentemente a restauração dos seus lares. Eu não sei em que estágio de dor você ou seu esposo estão, mas é bem provável que o pior da sua dor já tenha passado e que ele esteja experimentando uma sensação equivalente a um luto. Você já experimentou sua dor antes ou durante o momento em que decidiu se divorciar, enquanto que seu esposo sofre a partir do momento em que a realidade desaba sobre a sua cabeça. É consenso geral entre conselheiros cristãos que restaurar é mais fácil do que insistir no divórcio. Os resultados mostram que esta é a realidade que deveria ser óbvia a todos. Infelizmente, não é. Além do ressentimento e do orgulho, outro fator que contribui para a falta de progresso na restauração de um relacionamento são as influências externas. Primeiramente, precisamos aprender a identificar o inimigo. E não, o inimigo não é o seu marido. O inimigo de vocês é o diabo e seus demônios. Efésios 6:12 ensina: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A sua luta não é contra o seu esposo e suas limitações, mas contra os demônios que trabalham incessantemente dia e noite para destruir seu lar e roubar seu companheiro de você, que por mais imperfeito que possa ser, é o seu marido e que te foi dado pelo Senhor. Ele e seus filhos são a sua família, são o tesouro que o inimigo deseja destruir. Lembre-se de que Deus é parte ativa da sua aliança com seu marido. Quando o diabo destrói uma família, todos os não crentes da sua vida estão observando e anotando o que está acontecendo. Fica claro para eles que seu casamento era como qualquer outro e, como tal, é normal que termine como tantos outros. De acordo com o diabo e com a cultura que ele cria, molda e governa ao nosso redor, o divórcio é sempre a melhor solução para qualquer inconveniência surgida num casamento. De acordo com o mundo, alianças são descartáveis, não há nada sagrado. Antes e durante o processo de decidir se divorciar, você falou de seus problemas com pessoas próximas. É natural que a gente compartilhe com aqueles que julgamos ser nossos amigos, as nossas inquietudes, nossas aflições. É um pesar que a maioria simplesmente não esteja equipada para te auxiliar nestas circunstâncias. Amigos e familiares vão te acolher e te apoiar,
vão validar e confirmar a sua terrível decisão de destruir seu lar. Talvez eles mesmos tenham algum interesse investido no seu fracasso. Talvez eles mesmos tenham em algum momento de suas vidas se divorciado. Eles vão te encorajar a se divorciar baseados na figura pintada por você do seu companheiro. Isto não somente é desleal, como fala a respeito do seu caráter. Uma coisa é certa: qualquer um que se pronuncie a favor da destruição do seu lar não fala da parte de Deus. Eu arriscaria dizer que, em algum momento, você considerou a possibilidade de restaurar seu casamento, mas foi lembrada de tudo o que falou sobre ele com estas pessoas. Pode ser que você o tenha ridicularizado, que o tenha exposto, que o tenha criticado e ressaltado todos os seus defeitos. Então você imagina que estas pessoas te julgariam se você buscasse se reconciliar com ele. Você tem receio do que as pessoas diriam se você restaurasse a sua casa. É claro que você não quer parecer uma tola, que, segundo diriam, acreditou no mesmo homem que até pouco tempo atrás não prestava ao ponto de ser descartado. Eu te digo, minha querida, a sua integridade está à prova. Estas mesmas pessoas estão te observando e julgando cada passo seu, cada movimento, cada decisão. Nenhuma destas pessoas tem algo a perder se você romper com a aliança feita com seu Deus e com seu marido. Arrisco a dizer que alguns até sentem alguma satisfação em tudo o que você está enfrentando. Enquanto isto, o Senhor espera em silêncio pela sua volta, pelo seu arrependimento, para que possa te abençoar. Esta é mesmo uma batalha espiritual. De que lado você está? A quem você deseja agradar? De onde vêm as ordens às quais você tem obedecido? Quem é, de fato, o seu Senhor? Você precisa se esforçar a obedecer a Deus, em vez de se deixar levar pelo inimigo. Quero compartilhar 2 outras porções das Escrituras com você. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Amoldar-se é tomar a forma, é ser como o mundo é se encaixar aos padrões mundanos. Nós, quando fomos resgatados do mundo, fomos resgatados também destes padrões de seus conceitos e fomos trazidos para uma nova realidade, a realidade em que nosso comportamento é dirigido por Deus, a cultura, a nossa volta está em constante transformação, sempre criando seus próprios códigos de conduta. E estes, frequentemente, estão contrários à vontade do Senhor. A Bíblia nos adverte a também promover uma transformação, mas esta não toma forma externamente, mas através da renovação da nossa mente. E é através desta renovação de mente, de ideias, de conceitos, de comportamentos, é que somos capacitados a reconhecer e desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O divórcio faz parte do paradigma do mundo do padrão caído, irredimível, perdido e pecaminoso. É a ferramenta usada pelo inimigo para destruir os lares constituídos por Deus. Como logro esta renovação da minha mente? Você encontra esta renovação através da leitura da palavra de Deus. Se você quiser receber a mente de Cristo, precisa aprender pela sua palavra como Ele lidava e ainda lida conosco. Como Ele trata o rico e o pobre. Como Ele trata o altivo e o humilhado, como ele lida com os que o buscam e com os que o rejeitam, como ele lida com abandono, com dor, com sofrimento. Leia a sua Bíblia, ore, busque o Senhor, faça-o a sua prioridade, louve-o, bendiga o seu nome
e você vai experimentar a verdadeira libertação e vai sentir o peso dos seus fardos sendo levantados dos seus ombros e vai conseguir enxergar a vida ao seu redor como Cristo a enxerga. Você vai estar se transformando pela renovação da sua mente. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O segundo texto que quero ler contigo está em Efésios capítulo 2, versos 1, 2 e 3. O Senhor nos mostra as três forças que agem contra nós, contra a nossa felicidade e nossa salvação. Estamos em conflito constante contra o mundo ao nosso redor, contra forças espirituais demoníacas e contra os desejos da nossa própria carne. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. No contexto do nosso tema, a saber, o divórcio, fica claro identificar o inimigo ou inimigos que desejam o fim do seu casamento. Você não pode negligenciar esta realidade ou isso vai acarretar consequências desastrosas para a sua vida. A palavra nos revela a natureza da nossa luta, que é uma luta espiritual. Não se engane. Mais uma vez te alerto para o fato de que seu esposo não é o inimigo, mas também vítima de ações e ataques destas três potestades. A origem, como o texto deixa claro, é o mundo espiritual que, através da nossa natureza carnal, busca nos influenciar, conduzir e seduzir a realizar nossos próprios anseios e planos individuais. E o mundo é a porta por onde entramos e andamos segundo o curso desta cultura que deseja nos destruir. Não se deixe iludir pela sedução deste mundo. Você e seu esposo têm mais condições de sobreviver neste mundo juntos do que afastados um do outro. Você, seu esposo e Cristo. O cordão de 3 dobras que não se rompe facilmente. Espero que a este ponto você tenha sido capacitada a compreender como se dá a destruição do seu amor por seu esposo, como o processo de se iludir com o divórcio como solução é, na verdade, um ardiloso plano do diabo para te afastar do Senhor e quem é o maior interessado pelo seu fracasso. Mas eu bem sei que muitas têm suas mentes embotadas, tiveram suas consciências cauterizadas, estão com suas mentes dominadas e estão irredutíveis em sua decisão de se divorciar ou até já se divorciaram. Estão convictas em sua rebeldia, estão literalmente a serviço do seu próprio ego e estão em um estado de subserviência a Satanás. Literalmente marchando sob as ordens do diabo, apesar de saberem o que o Senhor quer delas. Querida irmã, se esta é a sua condição, temo que tenha ainda mais notícias ruins para você. A menos que você esteja ativamente trabalhando para curar suas feridas internas e pedindo ao Senhor para lhe dar o espírito de luta para reconquistar do inferno a sua família, você está apenas levando o seu corpo para passear na igreja, pensando que está em dia com Deus. Não se iluda, por favor. O que está em jogo agora não é só o seu matrimônio, mas a sua alma. Vamos falar sobre o que Deus faz quando nós nos rebelamos contra Ele e como somos apresentados e sofremos as consequências dos nossos pecados. Na carta à Igreja de Roma, o Senhor fala, através do apóstolo Paulo, no capítulo 1, dos versos 18 a 32, sobre as consequências de conhecer a Deus, mas de não glorificá-lo como tal. Estes têm o coração obscurecido, como diz o texto. Como sabemos, nosso pecado não se origina em Deus, pois Ele não nos faz pecar. Nosso pecado nasce em nossos corações endurecidos ou obscurecidos e nas mentes cauterizadas e calcificadas. O que o Senhor faz é endurecer seu coração exatamente como fez com Faraó, como
vemos na história do Êxodo. E como consequência, com seu coração endurecido, você se torna surda à voz de Deus. Você se torna teimosa, obstinada e nada. Nem mesmo um anjo é capaz de te fazer mudar de atitude. No texto de Romanos 1, que te recomendo ler na íntegra, o Senhor demonstra sua ira por aqueles que se rebelam entregando-os às suas paixões. Vale lembrar que o divórcio é uma transgressão e que o adultério, caso você se case novamente, é uma iniquidade. O adultério se encaixa na mesma categoria de pecados de imoralidade sexual, como a prostituição, a homossexualidade, o incesto, a fornicação e tantos outros. A expressão "e Deus os entregou" aparece 3 vezes neste texto, o que reforça o fato de que Deus os abandona às suas próprias vontades, ao seu egoísmo e sua individualidade. No caso da mulher, que mesmo sabendo estar em desobediência, segue adiante com o divórcio, esta se coloca debaixo de disciplina e pode já ter sido entregue pelo Senhor aos seus próprios recursos. O fato de que ignorou e ignora a voz do Senhor, o fato de que está silenciando o Espírito Santo, é uma boa indicação de que já está sob esta condição. E aqui eu quero abrir um breve parênteses. Não é de se surpreender que, em se casando novamente e entrando em uma relação adúltera, que esta relação seja boa. Como é possível? Ocorre que você, estando fora da vontade e da proteção do Senhor, o diabo vai te ter exatamente onde quer que você esteja. Você em adultério e um homem qualquer sendo arrastado por você para a sua teia. 2 pessoas vivendo uma vida de adultério. O inimigo não vai perturbar esta união, porque esta é a falsa aliança criada por ele para manter 2 pessoas em constante rebelião contra Deus. E, ao mesmo tempo, este relacionamento é usado por Satanás para zombar do Senhor. O diabo tem como alvo aqueles casais que têm o potencial de serem bênção para si e para outras pessoas próximas. Novamente, eu pergunto se você consegue ver a tamanha desgraça em que se encontra. E as infelicidades não param aí. O seu esposo também está impedido de se relacionar com outra mulher. O Senhor Jesus nos adverte em Mateus 19:9. Vejamos. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de imoralidade sexual, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada, também comete adultério. O que casar com a repudiada, comete adultério. Quem se casar com o seu ex, estará em adultério com ele. O diabo destrói um lar apenas e, com sua perversidade, mantém 4 adultos em uma condição de iniquidade. Preste atenção, minha amada irmã. Preste muita atenção. O adultério é uma iniquidade. Iniquidade não é apenas um pecado. Iniquidade é um ato de rebelião, consciente contra Deus. Você ouviu bem? Ato de rebelião aberta e consciente contra o Senhor Deus Todo-Poderoso. Adultério é um ato de maldade, de perversidade, de perversão moral. Atenção, minha querida, o divórcio já traz consigo um nível de pecado chamado de transgressão, que em si já é bastante ruim e prejudicial. Casar-se novamente depois de um divórcio te leva a novas profundezas de rebelião e perversão. Você acha mesmo que diante de uma afronta deste tipo, o Senhor vai deixar você impune? Se não houvesse a possibilidade de restauração, se o Senhor tivesse dito que uma vez divorciados, você e seu esposo não poderiam mais voltar e reconstruir seu lar, e que de agora em diante vocês têm que viver solitários, eu penso que seria razoável que você não tentasse resgatar seu relacionamento. Mas este não é o caso. Confesso que às vezes, mesmo para mim, é difícil acreditar que as pessoas queiram tanto complicar e desgraçar as próprias vidas e as vidas de pessoas a quem um dia disseram amar e com quem, voluntariamente, firmaram uma aliança. É ainda mais triste quando estas pessoas se dizem cristãs,
seguidoras e imitadoras de Cristo. Com seu divórcio, escarnecem, ridicularizam a Cristo e ao Evangelho. Pois bem, aquelas que queiram buscar a vontade do Senhor e que desejam buscar a restauração do seu lar, que queiram obedecer e ver que a glória da segunda casa é maior do que a da primeira, o Senhor está de mãos estendidas para reconstruir a sua casa. Não é raro que quando um homem de Deus se vê nesta situação, que ele ore e busque a Deus clamando pelo retorno de sua esposa. Esta busca, esta dor tem o poder de transformar a identidade de um homem. O Senhor trata com seus filhos e corrige aos que ama. Se você, por um acaso, sabe que seu esposo ora, se você tem ciência de que o seu esposo tem se ajoelhado aos pés da cruz e intercedido por vocês e pela restauração do seu lar, una-se a ele e ao Senhor. Querida, seu esposo tem ao seu lado ninguém menos que o Deus Criador do universo. Ele pode sentir que humanamente está sozinho, mas, em realidade, ele tem aquele a quem ninguém pode resistir. Pode estar certa de que o Senhor está trabalhando em seu esposo, corrigindo, transformando, moldando. Se este é mesmo o caso, te aconselho a juntar-se a Ele e ao Senhor nesta empreitada santa e bendita. Nada mais maravilhoso do que um lar que esteve nas garras imundas de Satanás e que agora está a caminho de seus melhores anos. O diabo é derrotado e vocês saem não apenas vitoriosos, mas também mais fortes, mais maduros, mais capazes de lutar juntos e de espalhar esta bênção e inspirar outros casais que estejam engajados em uma batalha semelhante. Minha irmã amada, levante sua face aos céus, exalte, glorifique e engrandeça o nome de Jesus, nome sobre todos os nomes, porque você escolheu a vitória e a bênção pela obediência. O filho pródigo esperava voltar para a casa de seu pai e esperava apenas ser como um dos empregados dele. Ele se humilhou, voltou para casa e o que o pai lhe fez foi abraçar-lhe, dar uma festa, pôr um anel em seu dedo e lhe restituiu a herança. Nova vida, onde o passado é perdoado e a genuína felicidade é derramada sobre os que pedem perdão a Deus, se arrependem do pecado e reparam o que foi destruído. Arrependimento seguido de correção do pecado resulta em glória e bênçãos. Glórias ao Senhor, meu Deus. Se o seu marido, por um acaso, guarda rancor por você, ou se ele abriu mão de você no momento do divórcio e decidiu também descartar a aliança que vocês firmaram, você provavelmente tem uma luta pela frente para restabelecer seu lar. Não é impossível, mas esta situação adiciona uma camada extra de trabalho para que vocês possam estar juntos e na presença de Deus. Tenha paciência, ore, busque ao Senhor e Ele vai trabalhar em seu favor. Creia nele e faça a sua parte. Lucas 11:9 diz: E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Atente para que saiba pedir corretamente quando estiver em oração. Em Tiago 4, 3 e 4 lemos: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Espero que nossa conversa tenha sido proveitosa. E agora, me despeço, mas gostaria de orar com você. Me acompanhe nesta oração, minha filhinha querida. Senhor, nosso Deus, Deus de misericórdia, justiça e amor, nós nos colocamos diante de Ti neste momento santo, com reverência, com temor, com fé. Pai, eu me achego a Ti como uma mulher que já trilhou caminhos difíceis, como alguém que já viu a Tua mão restaurar o que parecia perdido. E hoje, Senhor, eu intercedo por
tua filha, uma mulher que tu amas, que tu conheces, que tu chamaste pelo nome. Ela está cansada, confusa, ferida. Ela pensa em desistir do casamento, mas eu te peço, Senhor, não permitas que ela caminhe para longe da tua vontade. Tu és o Deus que odeia o divórcio, porque o divórcio fere, separa, destrói o que tu uniste com propósito eterno. Por isso, Pai, eu clamo, desperta nela a consciência do pecado. Não a deixes se enganar com conselhos do mundo, mas que ela ouça a tua voz, clara, firme, amorosa, chamando-a de volta. Toca o coração dela com arrependimento verdadeiro. Que ela veja onde endureceu, onde se afastou, onde deixou de te buscar. Dá-lhe coragem para voltar, humildade para pedir perdão e fé para crer que tu ainda podes restaurar o que está quebrado. Senhor, quebra o orgulho, silencia as vozes que dizem não tem mais jeito. Levanta nela um espírito de obediência, porque melhor é obedecer do que sacrificar. Restaura a vida, a mente e o coração do seu esposo. Trabalha, molda e restaura o homem imperfeito e faze-o mais semelhante a Cristo. Restaura também a tua filha, que ela possa trazer uma nova disposição, um novo espírito para o seu lar. O Senhor restaura casamentos depois de restaurar pessoas. Restaura este casal, Pai amado. Restaura este casamento, Senhor, não apenas por ela, mas por ti, para que o teu nome seja glorificado, para que o mundo veja que tu ainda és o Deus que reconstrói ruínas. Que esta restauração sirva de testemunho a todos os que estão à volta deste casal. Que almas sejam salvas ao verem teu agir. Livra-a da culpa, do castigo e das consequências de uma escolha fora da tua vontade. Dá-lhe paz, não a paz do mundo, mas a paz que vem da obediência, a paz que excede a todo o conhecimento. Que ela volte para ti e que ao voltar encontre teus braços abertos e um novo começo ao lado do homem com quem fez aliança. Em nome de Jesus, aquele que cura, restaura e salva, nós oramos. Amém.